Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vinda ao canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus, para juntos meditarmos o Evangelho do dia, que se encontra em Mateus, capítulo 23, do 27 ao 32. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais sepulcros aos profetas, adornais os monumentos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos como eles no sangue dos profetas. Testemunhais assim contra vós mesmos, que sois de fato os filhos dos assassinos dos profetas. Acabai, pois, de encher a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é bem duro, traz palavras bem duras, bem rígidas, né? Onde nosso Senhor Jesus Cristo, logo no início, já chama os fariseus, os mestres da lei, de hipócritas. De cara, o Senhor já denuncia algumas atitudes deles. E para isso o Senhor usa a expressão de que eles são semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, né, belos, mas que por dentro estão cheios de ossos, os cadáveres e de toda espécie de podridão. O Senhor usa essa expressão porque os judeus, nas vésperas da Páscoa, eles pintavam os túmulos, né, os sepulcros de branco, de cal, para que ficasse assim bem vistoso e que quem passasse por ali não acabasse passando por cima desses túmulos, não acabasse tocando neles. Porque se isso acontecesse, essas pessoas que assim o fizeram ficariam impuras. Então, para que isso não ocorresse, eles deixavam bem vistoso, né? Pintavam de branco para que essas pessoas acabassem não passando por ali, para não ficarem impuras. Ou seja, por fora tudo muito bonito, tudo muito belo, mas por dentro a gente sabe o que tem, que são ossos, cadáver, toda a podridão. Então, sabe, o Senhor, ele vem chamar a nossa atenção porque ele diz que assim sois vós, por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Sabe, quando a gente quer passar a imagem para o outro de pessoas justas, de pessoas retas, mas que, na verdade, no nosso interior nós não somos sepulcros caiados quando agimos assim. Sabe, quando a gente fala para o outro, se escandaliza e diz para o outro: não fale da vida alheia, não fofoque, mas no fundo a gente ama falar da vida alheia, a gente ama a fofoca, ama denegrir a imagem do outro. Sabe quando isso acontece? Somos sepulcros caiados. Quando a gente se escandaliza que o outro pecou por adultério e falta crucificar o irmão por isso, e a gente ama também cair nesse pecado, cometer o adultério. Quando a gente prega para o outro que ele não faça isso, que é errado, mas que no fundo, eu vivo uma vida totalmente no adultério, eu amo fazer isso, esse pecado. Quando isso acontece, somos sepulcros caiados, porque estamos querendo transparecer para os outros, aquilo que de fato nós não somos. Queremos transparecer que temos uma vida reta, uma vida de justo, mas que no fundo, no nosso íntimo, não vivemos nada disso. E o Senhor
que conhece o nosso interior tão profundamente, sabe quem nós somos. E tantas vezes nós achamos que estamos enganando a Deus, nós podemos até enganar o próximo, mas a Deus nós não enganamos, porque Ele nos conhece perfeitamente, sabe de cada fio de cabelo que nós temos. E o pior de tudo é quando a gente acha que está enganando a Deus, querendo bancar esta pose de homem, de mulher justo, de mulher justa, de homem reto, de mulher reta. A gente quer ter esta pose, acha que está enganando a Deus, mas nós não estamos. E como prova disso, esse evangelho, onde o Senhor denuncia o erro dos fariseus, a atitude deles, chama-os de hipócritas, porque o Senhor os conhece, sabe das ações dele. Meus irmãos, nós não enganamos ao Senhor. Nós não podemos jamais cair nesse erro de achar que estamos enganando o Senhor. É por isso que o Senhor vem hoje chamar a nossa atenção. O que nós temos externado é de fato aquilo que está no nosso interior? O que nós temos demonstrado para os outros é de fato aquilo que nós temos vivido, meus irmãos? Entre nós e o Senhor, é a mesma coisa, a mesma situação entre nós e os outros? Aquilo que nós falamos para as pessoas é o mesmo que está dentro do nosso coração? Nós precisamos nos questionar, meus irmãos, termos uma vida coerente, buscar com o auxílio da graça do Senhor, ter essa vida coerente, condizente com o Evangelho, condizente com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós falamos. E o Senhor, Ele vem chamar a nossa atenção hoje não para nos desanimar, aponta o nosso erro, mas não para nos desanimar, nos colocar para baixo, mas pelo contrário, para nos chamar à conversão, à mudança de vida. Vem nos exortar para nos libertar dessa soberba, de nos acharmos superiores, de nos acharmos nesse direito. O Senhor vem nos exortar para nos libertar dessa vaidade, dessa soberba, desse ar de superioridade e nos convidar à humildade, a se reconhecer necessitado da graça do Senhor, que sem Ele nós não conseguiremos nada, que sem Ele nós nada podemos. É necessário trilhar esse caminho da humildade, da simplicidade, de se entregar nas mãos do oleiro para que Ele possa nos moldar, nos formar e assim buscarmos fazer a sua vontade. Que essa palavra hoje ela não te desanime, mas que ela te encoraje a buscar ter essa vida coerente com o Evangelho, a buscar ser mais do que ter, a ser mais do que interiormente, ser mais do que demonstrar ser algo que nós não somos. Porque no final de tudo, o que conta é o que está no nosso coração. É a nossa vida, a forma que nós vivemos intimamente. Que o Senhor neste dia Ele te abençoe e te conceda esta graça de uma vida reta, de uma vida justa. Que você possa, meu irmão, acolher esta palavra que te impulsione a mudar de vida, a contar com a graça do Senhor, com o auxílio da Virgem Maria. E assim libertos de tudo que é externo, buscarmos no nosso interior amar o Senhor, agradá-lo, fazer a sua santa vontade. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te guarde, interceda por todas as suas necessidades neste dia, toda a sua família, que ela possa te usar como instrumento para assim buscar fazer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Não esqueçamos, meus irmãos, que no final de tudo não é aquilo que nós falamos tanto, mas aquilo que nós vivemos,
porque o Senhor conhece o nosso coração, sabe de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.